Neemias capítulo 3. A reconstrução das muralhas. As muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira. Eliasibe, o grande sacerdote, e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até a Torre dos 100 e até a Torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Inri, construiu o trecho seguinte. O grupo de famílias de Assinaá construiu o portão dos peixes. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. As 3 partes seguintes foram construídas por estes homens. A primeira por Maremote, filho de Urias e neto de Acós. A segunda por Mesulã, filho de Berequias e neto de Messesabel. E a terceira por Zadok, filho de Baaná. Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte. Mas os homens importantes da cidade não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres de obras mandaram. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulã, filho de Besodias, reconstruíram o portão velho. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. Melatias, de Gibeão, Jadom, de Meromote, e os homens da cidade de Gibeão e de Mispa construíram o trecho seguinte, chegando até a casa do governador da província do Eufrates Oeste. Uziel, filho de Araías, que era ourives, construiu o trecho seguinte. Ananias, que era perfumista, construiu o trecho seguinte, até a muralha larga. Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. Gedaías, filho de Arumafe, construiu o trecho seguinte perto da sua casa. Atus, filho de Azabneias, construiu o trecho seguinte. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, construíram o trecho seguinte e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. As suas filhas o ajudaram no trabalho. Anum e os moradores de Zanua construíram o portão do vale. Eles puseram os portões no lugar, colocaram os trincos e as trancas e consertaram 500 metros de muralha, até o portão do lixo. Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Araquém, construiu o portão do lixo. Ele pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa, reconstruiu o portão da fonte. Ele fez uma cobertura, pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Na represa de Selá, ao lado do Jardim do Rei, Salum construiu a muralha, até as escadas que descem da cidade de Davi. Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur, construiu o trecho seguinte, até a sepultura de Davi, até a represa, e até as barracas dos soldados. Levitas que trabalharam nas muralhas. Os levitas também ajudaram a reconstruir as muralhas. Segue a lista deles. Reum, filho de Bani, construiu o trecho seguinte. Asabias, governador de metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. Bavai, filho de Enadade, governador da outra metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. Ézer, filho de Jesua, governador de Mispa, construiu o trecho seguinte, em frente do depósito de armas, até o lugar onde a muralha faz esquina. Baruque, filho de Zabai, construiu o trecho seguinte, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o grande sacerdote. Meremote, filho de Urias e neto de Acós, construiu o trecho seguinte, desde a porta da casa de Eliasibe até o fim da casa. Sacerdotes que trabalharam nas muralhas. Os sacerdotes também ajudaram a reconstruir as muralhas. Segue a lista deles. Os sacerdotes que moravam em redor de Jerusalém construíram o trecho seguinte. Benjamim e Assub construíram o trecho seguinte em frente das suas casas.
Azarias, filho de Maazéias e neto de Ananias, construiu o trecho seguinte em frente da sua casa. Binui, filho de Enadade, construiu o trecho seguinte desde a casa de Azarias até a esquina da muralha. Palau, filho de Uzai, construiu o trecho seguinte, começando da esquina e da torre do palácio de cima, perto do pátio da guarda. Pedaías, filho de Parós, construiu o trecho seguinte, até um lugar no leste, perto do portão das águas e da torre que guarda o templo. Isso ficava perto daquela parte da cidade chamada Ofel, onde moravam os homens que trabalhavam no templo. Outros construtores. Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, que era o seu segundo trecho, desde um ponto no lado contrário à grande torre que guarda o templo até a muralha perto de Ofel. Um grupo de sacerdotes construiu o trecho seguinte, saindo no portão dos cavalos e continuando para o norte. Cada um deles construiu em frente da sua própria casa. Zadok, filho de Imer, construiu o trecho seguinte em frente da sua casa. Semaías, filho de Secanias, que era o guarda do portão leste, construiu o trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, construíram o trecho seguinte. Este foi o segundo trecho que eles construíram. Mesulã, filho de Berequias, construiu o trecho seguinte, em frente da sua casa. Um ourives, chamado Malquias, construiu o trecho seguinte até uma casa usada pelos trabalhadores do templo e pelos comerciantes. Essa casa estava ao lado do portão da guarda, perto da sala, que ficava no alto da esquina nordeste da muralha. Os ourives e os comerciantes construíram o último trecho da sala da esquina até o portão das ovelhas. Neemias, capítulo 4. Os inimigos de Neemias. Quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse: "O que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que, oferecendo sacrifícios, poderão acabar o trabalho em um dia? Será que, dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção?" Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: "Que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo o que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem e não esqueças os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo." Então continuamos a reconstruir as muralhas e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Sambalate e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdode ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim: "Os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção desta muralha, quando vamos terminar?" Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de famílias, atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada.
Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado seus planos. Então todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhava enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. E todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia, que devia tocar a corneta para dar o alarme, ficava perto de mim, e eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. E assim, todos os dias, desde o nascer do sol até a hora em que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças. Nessa mesma época, eu também disse aos encarregados do trabalho que eles e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias da cidade à noite. Nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir, e todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Neemias, capítulo 5. A exploração dos pobres. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Alguns diziam: as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas, a fim de comprar trigo. E outros ainda disseram: tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uvas. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uvas foram tomadas de nós. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado e resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse: vocês estão explorando os seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema e disse: de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros os nossos patrícios judeus que tiveram de se vender a eles como escravos. E agora vocês, que são judeus, estão forçando seus próprios patrícios a se venderem a vocês. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. Então eu disse: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós. Eu e os meus companheiros e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e trigo ao povo. E agora vamos perdoar essa dívida. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite, e devolvam agora mesmo os seus campos, as suas plantações de uvas e de oliveiras e as suas casas. As autoridades responderam: está bem,
Nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa. Depois, tirei a faixa que usava na cintura e a sacudi. E disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo o que ele tem e o deixará sem nada. E todos os que estavam ali disseram: Amém, que assim seja. Aí louvaram a Deus, o Senhor, e cumpriram a promessa que haviam feito. A bondade e a honestidade de Neemias. Durante os 12 anos em que fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu, nem os meus parentes comemos a comida a que eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo. Mas eu agi de modo diferente porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas. E cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho, mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado. Por isso não pedi o dinheiro da comida a que eu, como governador, tinha direito. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que fiz por este povo.